Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos para a segunda parte da nossa aula de equação do segundo grau e vamos ver equações do segundo grau incompletas e problemas envolvendo esta operação. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aqui, ó, na nossa primeira parte a gente vai estar vendo equações do segundo grau incompletas. Então, no nosso primeiro caso aqui, a gente vai ter o b igual a zero. Como a gente viu na outra aula, a equação do segundo grau ela é dividida em três termos, né? O a, o b e o c. Então, nesse caso aqui vai ser o b igual a zero. E como a gente vai estar resolvendo esta operação aqui, ó? A gente pode tanto estar usando a fórmula de Bhaskara, né? Usando o delta e depois o Bhaskara. Só que para facilitar a nossa resolução, eu vou estar ensinando um jeito mais fácil de estar resolvendo. Então, o que a gente vai estar fazendo? Primeiramente, a gente vai estar isolando a nossa variante x. Então, vamos por aqui, ó, 2x ao quadrado igual ao 24. E aí, a gente vai pôr x ao quadrado, né? E como aqui o 2 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ser 24 dividido por 2 e dá x ao quadrado igual a 12. E aí o que a gente vai estar fazendo aqui por último? A gente está vendo que a gente tem um expoente aqui. E a operação inversa da potenciação, né, é a radiciação. Então a gente vai estar tirando a raiz quadrada de 12. Então vamos estar fazendo aqui a nossa faturação, né? Aqui, ó. Fatoral 12. 12 dividido por 2 são 6. 6 dividido por 2 são 3. E 3 dividido por 3 são 1, né? Então, a gente tem aqui o 2 ao quadrado vezes 3. E a nossa solução vai ficar mais ou menos, né, 2 raiz de 3. Por que mais ou menos? Porque como a gente tem uma operação que o b é igual a zero, a gente tem como resposta, né, tanto uma resposta positiva quanto uma resposta negativa. Então, aqui no caso seria o mais 2 raiz de 3 e o menos 2 raiz de 3, né? Essa é a nossa resposta. E agora a gente vai estar indo aqui para o próximo caso, que no caso seria o c, né, igual a zero. E o que a gente vai estar fazendo aqui? Diferentemente do primeiro caso, a gente vai estar colocando um numeral em evidência. Como assim colocando um numeral em evidência? Como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem o 4 e o 6. Os dois são múltiplos de 2. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente está colocando aqui, ó, o 2x, multiplicando um valor que dê igual a 4x ao quadrado e menos 6x. Então, ó, 2 vezes 2x vai dar 4x ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes 2 são 4 e x vezes x são x ao quadrado. E aqui a gente vai estar colocando o sinal negativo, o 3 negativo, né? Que no caso seria 2x vezes menos 3 vão dar menos 6x. E aqui ó, a gente temos uma nota aqui, ó, que eu até coloquei aqui no canto, ó. Quando temos uma equação com um resultado zero, um dos valores sempre vai ser zero. Então o que a gente vê aqui, ó, a gente tem uma multiplicação aqui, ó, o 2x multiplicando o 2x menos 3 que está igual a zero. Então o que a gente pode pensar aqui? Ou o 2x é zero ou o 2x menos 3 é zero. Um dos dois é zero. E como a gente vai estar fazendo aqui para estar descobrindo aqui qual dos dois é zero? A gente vai estar fazendo aqui, ó, o 2x, a gente vai estar, digamos, separando a multiplicação, né, os dois termos. E aqui a gente vê uma coisa, ó. Ou esse aqui é zero ou esse aqui é zero. Como a gente vai fazer para descobrir qual que é? A gente vê aqui, ó, que o 2 ele está multiplicando o x. Então, no caso, para ele ser zero, né, como a gente vê aqui, ó, como ele é zero, a gente pode simplesmente trocar o x como zero e vamos ver que 2 vezes 0 sempre é zero. Então, o nosso primeiro termo aqui, né, no caso, o x', ele é zero. O 2x é zero. E o outro termo a gente vai estar fazendo assim, ó. Vamos colocar aqui o x duas linhas. A gente vai estar colocando, digamos, isolando o x, né, o termo variável. E aí vamos estar dividindo aqui, ó, 2 por 3.
E aí, a nossa resposta vai ser essa, ó. O conjunto de solução, né, no caso, vai ser o 0 e o 2/3. Que no caso seria o 0 por causa que o x, né, equivalente aqui, do x vai ser 0. E no caso, se a gente dividir aqui, por exemplo, ó, colocar o x aqui, vai dar este valor. Então agora a gente vai estar indo para a nossa questão textualizada, né, contextualizada de equação de segundo grau. Então vamos lá. Então, pessoal, chegando aqui, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é identificando os dados do nosso problema, né? Então vamos ver aqui, ó. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de seus filhos, né? Quantos filhos Pedro tem? Então o que a gente tem aqui primeiro, ó, o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro. A gente não sabe quantos filhos o Pedro tem, né? Até porque é a pergunta. Então, o número de filhos dele, no primeiro caso, vai ser uma variante, que no caso você está colocando aqui como x. Então seria o triplo, né? O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro. Que no caso seria x ao quadrado, né? É igual a 63 menos 12 vezes o número de seus filhos. Então o que a gente vai estar fazendo aqui é arrumando nossa equação, né? Formando ela no formato ax ao quadrado mais bx mais c. Que no caso aqui vai ficar mais 12x menos 63. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo, né, depois de ter arrumado aqui a nossa equação, é achar o discriminante delta, que no caso é b ao quadrado menos 4, que multiplica o a e o c. O nosso b é 12, então vamos estar colocando aqui, ó, 12 ao quadrado menos 4, que multiplica 3 e multiplica o menos 63. Então, 12 ao quadrado são 144, mais, né, porque são aqui, ó, sinais iguais, 4 vezes 3 são 12 e 12 vezes 63 são 756. 144 mais 756 são 900. Esse é o nosso discriminante delta. E aqui agora a gente vai estar achando tanto o x' quanto o x duas linhas, né? Então vamos estar colocando aqui a nossa fórmula de Bhaskara, que no caso é menos b, né? Que no caso aqui é o 12, menos 12, mais ou menos a raiz de 900, né? Que no caso seria 30. Dividido por 2, que multiplica o a, que no caso vai dar 6, porque o a é 3, né? 2 vezes 3 são 6. Então o x' vai ser menos 12 mais o 30 dividido por 6, que no caso aqui vai dar 18 dividido por 6, que no caso vai dar 3. O nosso primeiro termo, né, nossa primeira solução. E aqui o x duas linhas vai ser igual ao menos 12 com menos 30 dividido por 6, que no caso vai dar 42, né, menos 42 dividido por 6, e vai dar igual a menos 7. Aí o nosso conjunto solução vai ser dado por 3 e menos 7. Só que como na pergunta a gente vê que é aqui, ó, quantos filhos Pedro tem, o Pedro, né, no caso, ele não pode ter um número de filhos negativo, até porque não faria sentido, né, ele ter menos 7 filhos. Então o número de filhos que ele tem são 3 filhos. Essa é a resposta para essa questão, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido corretamente a minha aula aqui, né? E muito obrigado por ter assistido até aqui e falou!